Carolina de Mello, da editoria de ensino, e está aqui comigo o novo reitor da Uniriter, Germano Schwartz, que assumiu em dezembro e toma posse agora em 4 de abril. Germano tem 15 anos de experiência no ensino superior, atuava como coordenador no mestrado de Direitos Humanos da Uniriter, formação em Direito e pós-doutorado na University of Reading, na Inglaterra. Obrigada pela presença aqui na redação. Eu que agradeço, Ana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Certo, obrigada. Bom, a gente tem visto várias mudanças agora, recentemente, na Uniriter, em função da inauguração do novo campus no Shopping Iguatemi, por exemplo, mudanças no currículo. Como a senhora avalia que é o principal enfoque agora nessa gestão? Eu tenho 2 desafios, na verdade. Um é o próprio projeto pedagógico e outro é o de acentuar a internacionalidade da Uniriter, que faz parte do DNA dela. Um exemplo é o Campus Iguatemi. O Campus Iguatemi é uma proposta arrojada em 2 sentidos. O primeiro, ele aposta fortemente na questão da internacionalidade. Há disciplinas inteiramente em inglês, há partes dos cursos em que os alunos poderão fazê-lo ou no exterior ou mediante outros tipos de convênios com instituições que nós temos atreladas aos projetos pedagógicos. E, de outro lado, aposta forte no uso das metodologias ativas. O campus foi pensado e construído a partir das mais modernas concepções de ensino-aprendizagem. Realmente é um campo disruptivo. Eu convido todos vocês quando puderem, visitar o campi, porque somente olhando é que vocês vão poder entender como uma sala de aula foi pensada, como a posição das mesas dos professores foi redistribuída, como o uso de balanços, de redes, de cores, a possibilidade de escrever em qualquer uma das 4 paredes, nos vidros e todas as mais modernas tecnologias que nós implementamos lá. Certo. Em relação às metodologias ativas, que tipo de propostas pedagógicas a universidade tem? Quando a gente fala em metodologias ativas, é preciso dizer que há um número muito grande de metodologias ativas e, portanto, nós estudamos para cada um dos cursos aquelas que se amoldam melhor ao próprio curso. Eu vou dar um exemplo simples. Ao invés de eu ensinar Tribunal do Júri em uma aula magistral, expositiva, nós podemos fazer isso por intermédio da montagem de um tribunal do júri, de um caso e por aí vai, que é um dos métodos ativos do estudo do caso. Na psicologia nós podemos olhar como o cérebro processa informações, tendo na mão moldes do cérebro e como a gente faz aquilo. Podemos usar desde as aulas peripatéticas até todo o manancial de possibilidades que a gente coloca não só no campus Iguatemi, mas em todos os outros campi. Aqui eu queria deixar um registro. A gente utiliza as metodologias ativas em conjunto, claro, com as outras que existem, mas realmente nós assumimos que a Uniriter, a partir desse ano, optou por uma maneira de formar o aluno, de entender o aluno como protagonista do ensino e não somente como um receptor da mensagem do seu professor. Para esclarecer, como é que funciona a escolha para a reitoria na Uniriter e tem algum mandato fixo de gestão? A reitoria é uma escolha que se dá a partir da nossa mantenedora, elas escolhem a partir do perfil, há um processo seletivo e o mandato é um mandato que pode variar de acordo com as avaliações que a mantenedora faz a respeito do nosso trabalho. Uhum. Tem um mandato fixo ou não? Não há um mandato fixo. Ah, sim. E agora, depois da posse, o senhor já tem alguma iniciativa, alguma novidade planejada? Quais são os primeiros passos? Acho que a grande novidade foi, até mesmo antes da posse, eu já me encontro trabalhando no cargo desde janeiro, e foi o próprio Campus Iguatemi. De qualquer sorte, nós temos grandes desafios aí para o segundo semestre. Um deles é a implementação do nosso curso de odontologia. Nós tivemos recentemente a visita da autorização do curso, tivemos a nota máxima 5 e o segundo semestre apresenta esse desafio para nós. Continua sendo um grande desafio colocar em prática tudo aquilo que durante 1 ano e meio nós pensamos, as metodologias ativas, como desenvolvê-las, os projetos pedagógicos e, claro,
toda a ideia de internacionalidade e também, por que não, de cursos novos para a própria Uniriter. Certo. Bom, falando em desafio, a gente não tem como mencionar que o senhor começou o cargo em período conturbado para a instituição em função da polêmica das demissões dos docentes. Como o senhor percebe a situação agora e há outros editais para contratar professores? Como está a situação agora? A situação, como a gente imaginava, já é uma situação muito mais tranquila. O processo todo é um processo que, como todo processo, desacomoda alguns setores. Tudo foi pensado a partir da manutenção da qualidade na Uniriter, sem que isso representasse qualquer outro juízo de valor sobre qualquer setor ou pessoa. Nesse exato momento, nós estamos naquele momento em que nós já conseguimos fazer a transição e em que a gente projeta o futuro da Uniriter, como eu dizia antes. Conturbado foi o momento de eu assumir? Acho que sim, mas muito desafiador também. E é nessa etapa, né, nesse desafio, que reside para mim o meu grande papel, que é fazer com que a Uniriter continue sendo essa instituição de qualidade que ela sempre foi e que de fato sempre será, porque todo o nosso esforço se dá em um único sentido: manter a qualidade acadêmica. Outra questão que a gente acompanhou também foi o fechamento de um campus da pós-graduação. E vocês têm metas em relação à pós, algum planejamento para esses próximos semestres agora? Quando a gente fala de pós-graduação é bom diferenciar. Nós temos mestrados e doutorados, que também são pós-graduação, e a gente optou por realocar os alunos que estavam no campus da Venceslau Escobar para uma estrutura em que há muito mais conveniências para eles, que é na nossa Zona Sul, que é muito perto, inclusive. Nós temos, por exemplo, no campus Iguatemi, 11 cursos de Lato Sensu com uma capacidade inovadora tremenda. São cursos de Big Data, de Data Science, de User Experience. Nós estamos pensando em alguns outros que eu adoraria dizer para vocês, mas eles estão sendo gestados nesse momento. E o Lato Sensu é uma área que a gente está olhando com bastante carinho, porque a gente entende que há muitas oportunidades para cursos disruptivos, inovadores, e como é a cara da Uniriter, cursos inquietos. Alguma previsão, pelo menos, de anúncio para esses novos cursos? Esses novos cursos estão sendo pensados e provavelmente a gente anuncia já para o segundo semestre. Certo. Mais alguma novidade em relação à estrutura, aos campi, por exemplo? Nós fizemos uma série de inovações nos próprios campi, um sucesso tremendo, e até a gente não esperava que fosse tanto, foi o fato de a gente colocar redes para os alunos dormirem nos campi, viraram points. As melhorias têm sido feitas de modo constante. Nós olhamos para as nossas salas de aulas também em todos os campos. Não há nenhuma sala de aula da Uniriter que não tenha ar-condicionado, que não tenha projetor, que não tenha quadro, que é o básico, evidentemente, e que não tenha, de fato, uma qualidade muito boa para o aluno. Em termos de cursos, eu já falei do curso de odontologia, já falei do Lato Sensu, e a gente tem ainda muita novidade para vir e que a gente vai comunicar no momento apropriado. O recado que eu gostaria de dizer, aproveitando sua pergunta, Ana, nós não estamos parados, ao contrário. Todo esse momento por qual nós passamos foi de um repensar a própria Uniriter. E pouco a pouco, conforme planejado, nós vamos informar todos das nossas próximas etapas. A gente tem visto também muito investimento na área do EAD. Tem alguma proposta nesse sentido? O EAD é uma realidade do ensino superior. Ele é, de um lado, uma metodologia que faz com que o aluno seja protagonista. Ele não é aquele... Ele é o dono do seu tempo, ele é o dono da sua aprendizagem. E o EAD, para nós, faz parte de uma nova estratégia. Um aluno que pode estar em qualquer lugar do mundo estudando conosco. E nós temos, sim, algumas estratégias para o ensino à distância. Algumas delas já foram implementadas, como é o fato de algumas disciplinas do nosso curso são ofertadas nessa modalidade. Até mesmo cursos que possam ter um acento mais forte com o EAD. Contudo, ainda o foco da Uniriter ainda é bastante dado nos cursos em que a gente entende que há mais presença física do que virtual. Mas o desafio para um educador que
tem jovens como você, por exemplo, como alunos, é saber que esse aluno vai mexer no celular durante a sala de aula, ele vai entrar em qualquer formato que ele possa consultar aquilo que eu estou falando, e que ele é alguém que lida com tecnologias. Por que não EAD? A gente vem acompanhando também o impacto das novas regras do FIES nas universidades privadas. Como a Uniriter vem lidando com essa situação? Houve algum prejuízo nas matrículas ou há novos financiamentos? Como está essa situação? Esse é um assunto que a gente lida de maneira muito tranquila e bastante transparente. Os dados do FIES são públicos e a Ritter tem lidado ao longo do tempo com FIES de uma maneira bastante responsável e não fugiu à regra nesse momento tormentoso do FIES. Certo. E tem mais alguma novidade que vocês possam pelo menos dar alguma pista? Tem a minha posse amanhã às 6 da tarde no campus da Zona Sul. E o que eu posso dizer com a Uniriter é que as novidades que a gente tem pensado estão ligados à internacionalidade, à inovação e a cada vez mais o acento, como eu disse antes, nas metodologias ativas. O que isso significa que no fim do dia nós procuraremos por novas alternativas de cursos, novas possibilidades para que a gente chegue ainda mais ao nosso público-alvo e a maneira como qual ele se comunica nesse século, não no século passado, não no século retrasado. Tá bom. A princípio é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu agradeço muito a oportunidade, sempre fui um leitor do Correio do Povo na minha vida no interior, lá do Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, e para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês e podendo falar um pouquinho da Uniriter, dessa instituição que orgulha não somente a mim, mas também a todos os gaúchos. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço.